Glória a Deus, a paz de Cristo mais uma vez. Amém. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Deus seja louvado nessa noite. Marquinhos, se não for te dar muito trabalho, você tem coragem de me acompanhar? Minha voz fica mais bonita ao som do seu teclado. Olha aí, ó. O pastor falou do carinho para a gente ter, né, as coisas que precisa. Marquinhos, você tá elegante hoje. Funciona, deu certo, é verdade. Glória a Deus. Atos capítulo 20, eu quero ler do versículo 6 até o versículo 12. Atos 20, do 6 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é luz, a Tua palavra que é lâmpada, e eu te peço, clareia, Senhor, os olhos do nosso entendimento nessa noite, para que possamos perceber a Tua vontade, o Teu querer, através dessa ministração, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez neste lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O texto que a gente leu, ele é a recorrência, é a continuidade das viagens de Paulo, né? Paulo aqui está continuando a sua viagem e ele está desejando chegar em Jerusalém antes da Páscoa. É o que está escrito lá no versículo 16 do mesmo capítulo, que ele deseja acelerar a sua viagem em Éfeso para poder chegar antes da Páscoa em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que 10 anos antes desse texto acontecer, ou desse relato acontecer, Paulo passava pela mesma cidade, que se chama Troade. Paulo havia pregado em Troade 10 anos antes, isso está escrito lá em Atos 16, e lá em Troade, na ministração de Paulo, ele consegue ganhar uma vida, pelo menos um, que está registrado na palavra do Senhor, para Jesus Cristo. O nome desse um que foi ganhado por Paulo, através da ministração da palavra, é Carpo. A gente encontra isso lá em 2 Timóteo 4,13, quando Paulo está preso em Roma, ele escreve a carta a Timóteo e fala: Timóteo, passa na casa de Carpo, em Troade, e traz a minha capa e os pergaminhos, os rolos, os livros que eu deixei lá. Então a gente tem essa confirmação de que quando Paulo viajou e passou por Troade, ele deixou lá uma semente plantada, ele deixou lá uma semente sendo germinada, ele deixou em Troade um plantio, ele deixou em Troade a palavra semeada. E eu aprendo com Paulo agora, 10 anos depois da primeira pregação dele em Troade, que uma semente que eu plantei hoje, amanhã vai dar frutos na minha vida.
Paulo pregou 10 anos atrás em Troade, e agora ele volta naquela mesma cidade. E já não é mais Carpo apenas que está sentado para o ouvir. A Bíblia vai dizer que eles se reúnem num cenáculo, eles se reúnem numa reunião, num salão grande, porque a quantidade de pessoas era maior, a quantidade de frutos era maior do que aquela que a semente que Paulo lançou. Então, diante desse ensinamento e dessa aplicação, eu quero trazer uma lição para a sua vida. Por onde você passar, passe lançando sementes. Por onde você passar, passe semeando, plantando. Porque quem sabe amanhã, depois ou daqui a 10 anos você voltará. E certamente cada lugar que você semeou, o Senhor vai ter feito frutificar. E você vai colher dos frutos que você semeou um tempo atrás. É exatamente isso que o pequeno Davi acabou de trazer para nós. O Davi está jogando no seu telemóvel, no seu videogame, mas está lançando uma semente na vida do seu coleguinha, na vida do seu amigo. Quem sabe amanhã ou depois o seu amigo será um servo do Senhor na casa do Senhor Jesus e dará frutos para a vida do próprio Davi, o evangelista. Quem sabe a pessoa que você está orando aqui hoje, que você está apresentando hoje em oração, não será amanhã uma árvore frutífera na sua vida. Quem sabe a pessoa que você está fazendo uma campanha, que você está pagando preço, que você está evangelizando com algum custo, amanhã não dará frutos que vai abençoar a sua história, que vai abençoar a sua caminhada e que vai abençoar a sua família. É o que Paulo está nos ensinando. 10 anos depois, o Espírito Santo faz voltar para Troade. Lá em Troade, ele encontra Carpo junto com vários irmãos para uma ministração da palavra do Senhor Jesus. Eu quero declarar que cada semente que você lançou frutificará para a sua vida com bênçãos no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer então que Paulo se reúne com os irmãos num cenáculo. Ele se reúne num salão grande para pregar o evangelho e para o partir do pão, para pregar ali a palavra de Deus e também para o ato da ceia que o próprio Jesus instituiu. Paulo se reúne com aqueles irmãos, a Bíblia vai dizer no versículo de número 8, eu sempre gosto de uma pregação expositiva, eu vou caminhando versículo por versículo. No versículo 8, a Bíblia vai dizer que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, ou seja, o lugar onde eles estavam sendo expostos à pregação da palavra era um lugar iluminado, tal como esse que estamos hoje, onde é possível vermos a todos de forma fácil. O que eu aprendo com esse versículo 8? O que eu aprendo é que aonde a palavra de Deus está sendo exposta é um ambiente de luz e não de trevas. O lugar onde a palavra de Deus está sendo pregada é luz e não trevas. Na sua casa, se você abrir a palavra, terá luz e não trevas. No seu trabalho, se você pregar a palavra, haverá luz e não trevas. Se no seu coração tiver a palavra de Deus, será um coração de luz e não de trevas. É o que o próprio Jesus disse. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem vive debaixo de uma exposição bíblica fiel e verdadeira está vivendo uma vida iluminada, e é isso que eu quero trazer para o seu coração nessa noite: a exposição da luz de Cristo, a exposição da luz da palavra que vai iluminar o seu caminho no nome de Jesus. O próprio Jesus disse, Paulo vai relatar lá na frente, que o Senhor Jesus nos trouxe das trevas para o reino de luz. Quem está vivendo debaixo da palavra não está vivendo em trevas, mas está vivendo em luz. E aí você pode, como o pastor pediu para você examinar a sua rede social, examinar a sua vida hoje e saber se você tem sido um amigo de luz ou um amigo de trevas. Se você tem sido um filho de luz ou um filho de trevas. Se você tem sido um pai ou uma mãe de luz, iluminado, ou um pai e uma mãe de trevas. Se você tem sido um funcionário, um colaborador lá no seu trabalho, de luz ou de trevas. O ambiente que você chega fica iluminado ou fica escurecido. O ambiente que você chega fica aberto à exposição da palavra, ou é um ambiente que fica fechado à exposição da palavra? É uma reflexão que você deve fazer de si próprio, é uma análise que você deve fazer de si próprio. A Bíblia segue dizendo no versículo 9 que estava ali um certo jovem chamado Eutico. Eutico me chama a atenção
porque a primeira coisa que a Bíblia diz sobre ele é que ele estava presente no culto. Existe uma bênção para a sua vida em estar presente no culto. A gente entende que tem irmãos que não podem estar presencialmente no culto, estão em outros países, outras cidades, estão talvez em horário de trabalho agora, a gente percebe, é por isso que disponibilizamos as transmissões online, mas você que pode e vem para o culto, tem uma bênção do Senhor que você só encontra no encontro presencial, você só encontra no culto presencial. Tem coisas que você só recebe através do encontro com os irmãos, daquilo que os jovens vão fazer aqui no sábado, a koinonia, a comunhão com a igreja, há poder na comunhão da igreja. A Bíblia diz que aquilo que a igreja liga na terra, é ligado nos céus, aquilo que a igreja fala na terra, é confirmado pelos céus. Então nessa noite, se a igreja se colocar em oração aqui na terra, eu tenho plena convicção de que os céus se movem diante da comunhão, diante da comunidade da igreja, diante do ajuntamento dos irmãos, porque estamos vivendo debaixo de uma exposição da palavra de luz, da palavra do Senhor. Eutico estava presente, está de parabéns, e você também, porque está presente. Pode dizer para o seu irmão, parabéns, você chegou no culto. Você chegou no culto. E o versículo 9 ainda vai dizer que o culto acontecia no terceiro andar. No terceiro andar de um prédio. E naquele tempo, tem que ficar ligado, naquele tempo não havia escada rolante, naquele tempo não havia elevador, né? Que você entrou, apertou o botãozinho, ele te coloca no andar que você precisa estar. Naquele tempo não havia nada disso, o que havia era a escada, e eu imagino uma escadinha de madeira bem magrelinha, com grande dificuldade para chegar até lá. Certamente não era fácil. Imagina irmãos ou irmãs com uma idade mais avançada, irmãos ou irmãs com uma mobilidade reduzida, para chegarem no culto do terceiro andar que Paulo pregaria. Saiu a notícia pela cidade, o apóstolo Paulo vai passar por aqui. Aquela motinha com a caixinha de som atrás, neste sábado, apóstolo Paulo ministrando a palavra, e o anúncio correu pela cidade. Os irmãos publicaram na rede social, no Instagram, as crianças colocaram no joguinho, que nessa semana o apóstolo Paulo vai pregar na cidade. Onde é o culto? No terceiro andar do cenáculo, no terceiro andar do prédio, no terceiro andar daquela construção. Eu imagino então os irmãos chegando, imagina a fila da escadinha, né, irmão? Aquela escadinha de mãozinha, imagina a fila na escadinha para subir para o terceiro andar, um atrás do outro, um após o outro. E aí, já me chama ainda mais atenção, porque Eutico teve que se esforçar para estar no culto. Eutico teve que se dedicar para estar no culto, teve que se entregar para subir as escadas e chegar no culto. E é por isso que eu disse que você está de parabéns hoje, porque certamente você venceu alguma coisa para estar no culto. Você teve que entregar alguma coisa de você para estar no culto. Pastor, já é final do mês, o ordenado ainda não saiu, o combustível já está acendendo a luzinha da reserva, mas eu estou no culto. E eu tenho certeza que o fato de você estar no culto vai fazer você sair daqui com uma bênção do Senhor nessa noite. Porque não existe esforço que façamos diante de Deus que não gere uma recompensa. Cada entrega sua é recompensada pela bênção do Senhor. Então quanto mais você se entregar, quanto mais você se esforçar, quanto mais você fizer pelo reino de Deus, mais a mão de Deus vai estar sobre a sua vida para abençoar a sua casa e a sua história. Eutico sobe a escada, subiu a escada, chegando lá em cima, talvez estava cheio, a Bíblia não diz porquê, mas a Bíblia diz que Eutico vai sentar num lugar inusitado, diferenciado. Ele senta numa janela, ele não tinha medo de altura. Eutico se assenta na janela do terceiro andar do prédio. Imagina, a igreja lotada, os irmãos sentados lá em cima. Glória a Jesus. Aqui é alto, hein? Dá para morrer. Se cair para fora, então, já era. Eutico sobe e quando ele chega no culto, ele se assenta na janela. E a janela é um lugar perigoso. Janela é um lugar complicado. E aí é que o pregador começa a apertar um pouquinho o prego, porque janela é um lugar que oferece distrações.
E eu aprendo aqui que tem muita gente que está no culto, mas está na janela. Tem muita gente que se esforçou para chegar, mas quando chega, senta na janela. Tem muita gente que se esforçou para estar aqui hoje, venceu um bocado de coisa no meio do dia. Venceu talvez greve de transporte, talvez você venceu o trânsito, venceu o seu patrão que perturbou a sua cabeça o dia todo para estar aqui agora. E aí quando você chega no culto, a sua cabeça está lá no patrão ainda. A sua cabeça ainda está lá no transporte, como é que eu vou fazer para voltar para casa? Talvez você chegou aqui no culto e escolheu a janela para se assentar. E diferente daquilo que entendemos no nosso dia por janela, né, essa janela aqui é um tanto quanto pejorativa. Porque hoje em dia você entra no comboio, no autocarro, você entra no metro, dentro do carro, e quem está sentado na janela parece um lugar de prioridade, parece um lugar favorecido, parece um lugar melhor, mais fácil, você vai olhando a vista, você vai se distraindo com o que está do lado de fora. Mas para quem está dentro de um culto, a janela é um lugar que divide as suas atenções, que distrai quem está para entregar algo para Jesus. Você veio aqui para entregar algo para o Senhor, e quando chegou, se assentou na janela, está ouvindo o que eu estou falando, mas está pensando no que está lá fora, está ouvindo o que eu estou pregando, mas está pensando naquilo que você deixou em casa, e você precisa ter cuidado com os seus posicionamentos dentro da casa de Deus. A Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós precisamos entrar aqui não apenas com o corpo, não apenas com o nosso corpo físico, mas precisamos entrar aqui de corpo, alma e espírito, para apresentar a Deus um culto racional de adoração. A sua presença aqui não deve ser apenas corporal, mas deve ser uma entrega total ao culto nessa noite, uma entrega total a Jesus nessa noite, porque aqueles que se assentam na janela estão vivendo diante de grande perigo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, Paulo diz: e digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes no Senhor, sem distração alguma. O conselho de Paulo aos irmãos de Corinto era esse: quando vos unirdes no Senhor, que não haja distração no meio de vós. O pastor esses dias fez um comentário e parece que eu vou ter que dar um spoiler, mas irmãos que estão no culto enviando o WhatsApp, estão no culto mais preocupados em gravar, em filmar, em tirar uma foto, do que prestar um culto de verdade. Estão dividindo as atenções, se distraem com o que está acontecendo, e eu aprendi uma vez que todo distraído é atraído. Se você está distraído, vai aparecer alguma coisa para te atrair logo logo. Você está sentado aí olhando para o alto, daqui a pouco você está contando quantas janelas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a palavra já foi embora. Você está distraído, está contando quantos furinhos tem aqui na palavra. 1, 2, 3. Tem furinho para você contar o ano todo. Todo distraído é atraído, mas a sua presença na casa do Senhor requer atenção ao Senhor. A janela, além de ser um lugar que oferece muitas distrações, também é um lugar que divide o coração. Porque você está aqui, mas não está. Está aqui e está lá. Está aqui e está ali. Eutico caiu da janela porque teve o coração dividido. E Provérbios 4:23 diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não adianta nada você ser crente na hora do culto, ou nem isso, porque está difícil, estou pregando sobre isso, está difícil ser crente na hora do culto, irmão. A gente está vivendo num tempo que se reunir, cultuar a Deus 2 horas, 1h30, está sendo difícil demais. Eu fico imaginando, pastor, vamos fazer uma vigília aqui, eu fico imaginando o dia da vigília. Vai ser a vigília do colchão esticado, a vigília da transmissão no Instagram. Porque a gente não consegue mais se assentar, a gente vive numa era de informação rápida, de muitas coisas passando na mente.
Você passa o dia inteiro fazendo scroll lá no seu telemóvel, passando para cima, vendo o que vai vir a seguir, vendo o que vai aparecer a seguir, vendo qual é a próxima notícia do jornal, vendo qual é a próxima bomba que vai surgir aí, né, nos noticiários, e não consegue se concentrar em nada. E aí quando chega na casa de Deus, na presença de Deus, o seu coração permanece dividido com o que está aqui e com o que está lá fora, com o que está do lado de fora. Mas nessa noite eu vim aqui para te trazer uma mensagem de alerta, de que se o seu coração estiver na presença do Senhor, se a sua vida estiver na presença do Senhor, a mão e o favor de Deus se estenderão sobre você. Já vai melhorar, calma aí. Salmo 119, versículo 11, a Bíblia diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está fazendo um link com aquilo que eu acabei de ler do escritor aos Provérbios, porque Provérbios diz que do coração procedem as saídas da vida, as fontes da vida. O salmista faz um link dizendo que se a palavra de Deus estiver no meu coração, tudo que sair de mim vai ser bênção. Tudo que sair de mim vai ser algo positivo, vai ser luz, é o que eu estou pregando. Talvez você está aqui na casa de Deus, mas seu coração está em qualquer outra parte do mundo, menos aqui. Eu estou aqui para te dizer que esse culto para você não vale nada, mas se você estiver com o coração na presença de Deus, você será cheio, avivado, despertado, você viverá um novo tempo sobre a sua vida. Além da janela ser um lugar de distrações, um lugar que divide o coração, a janela também é um lugar de quedas perigosíssimas. Cair da janela é um perigo. Não é possível ter comunhão com Deus e com o mundo. Tiago 4,4: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é Deus que te faz inimigo dele, é você que se faz inimigo de Deus, quando está com o coração dividido. Tem gente que, eu já ouvi gente falando que Deus não é cardiologista para querer coração de ninguém, né? Não, irmão, você precisa entregar o seu coração ao Senhor, mas coração fala da fonte da vida, da plenitude da vida. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, não é o coração apenas, não é tudo, a sua vida inteira para Jesus. Você não pode viver uma vida dividida. É crente aqui, mas no trabalho não é crente aqui, mas na rua não é. A Bíblia vai dizer então que Eutico estava sentado na janela, lugar perigoso, e caiu do terceiro andar. E ele caiu porque dormiu. Ele caiu porque foi tomado de um profundo sono. E aí eu já imagino, irmão, a pregação de Paulo, a velocidade. Dormir quando eu prego, eu acho que não é muito fácil, que eu grito muito. Estou tentando diminuir, mas é difícil. Estou tentando. Agora, Paulo pregando devia ser um negócio, né? Ele começou a pregar de tarde, pregou até meia-noite. Eutico caiu lá para baixo, ele foi lá, levantou o menino e pregou até no outro dia de manhã. Misericórdia, irmão. Problema de Paulo não é não. Tem um Paulo aqui que é um exímio pregador do Evangelho. É verdade. Eutico, tomado de um profundo sono, caiu. E eu fui meditar um pouquinho sobre o sono de Eutico. Eu sou uma pessoa que tem sono, irmão. Glória a Jesus por isso. Não falta sono. Eutico de Souza. Mas não durmo no culto não, obrigado. Provérbios 19:15 diz: a indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. A indolência conduz ao sono profundo. Eutico caiu por quê? Porque foi tomado de um sono profundo. E aí eu fui pesquisar o significado da palavra indolência. A gente tanto ouve falar o sono da indolência, mas o que é indolência? Indolência é a ausência de ação, moleza, ócio, preguiça. Ausência de ação. E aí eu fui tentar entender por que o Eutico dormiu. Porque a exposição da palavra de Deus não causou nele efeito de ação e atitude. São pessoas que ouvem a palavra, que recebem a palavra, são confrontados com a palavra, são apertados pela palavra, mas quando sai daqui não toma uma atitude de mudança. E aí vive uma vida com sono. Não no mundo físico, mas no mundo espiritual. Vive uma vida
dormindo, o sono da indolência, a ausência de ação. Não adianta nada. Eu ouvi hoje um trecho de uma pregação, até os meninos aqui que estavam trabalhando na obra que me mostraram, um trecho de uma pregação, que a pregadora dizia exatamente isso: não adianta nada você saber isso aqui de capa a capa e não ter uma atitude de vida, uma ação de mudança de vida. Isso não vai mudar em nada, a não ser te fazer mais sábio, mais inteligente, mais conhecedor. Mas se você conhecer isso daqui e colocar em prática, é o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Correram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que faz a diferença na sua vida é a quantidade de palavra que você exerce e obedece, não que você sabe. Tem gente que tem conhecimento para dar e vender, mas não exerce nada, e não muda nada na vida. Eu estava desse jeito, estava no culto, ouvindo a palavra de Paulo, irmão. Aí agora eu tenho que mudar o ponto. Se ele pregava de forma lenta, devagar, mas irmão, pensa numa mensagem com conteúdo. Pensa numa mensagem teológica, a mensagem de Paulo, uma mensagem que faz os interessados por aprender se assentarem e não olharem para o lado, de tanto conteúdo, de tanta base que havia na mensagem de Paulo. Mas Eutico, num culto como esse, que o pregador era o apóstolo Paulo, ele dormiu porque a mensagem não causou nele efeito de atitude, de ação e de mudança. Talvez você está vindo no culto na terça, na quinta, na quarta de manhã, no domingo de manhã, no domingo à noite, mas a palavra que é pregada do altar não está gerando mudança no seu coração. Se você não mudar as suas atitudes, você vai acabar dormindo, e quem dorme acaba caindo morto lá embaixo. Essa palavra hoje é culto da vitória, mas é uma palavra de alerta para você que está dormindo. Acorda no nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: e isso fazeis, conhecendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Jesus vem aí, e quem estiver dormindo vai ficar caído. Desperta do sono no nome de Jesus. Eutico caiu porque estava dormindo. Fala para o teu irmão aí, está dormindo ou está acordado? Desperta, tu que dorme. Aí o versículo 9 segue: o sono lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E eu fiquei tentando imaginar as desculpas, né? Eu tenho que pensar com a cabeça de quem está ouvindo, não de quem está pregando. Não, mas dormiu porque, né, Paulo, pelo amor de Deus, irmão. Paulo, só Jesus na causa, Paulo pregando. Não, eu estou dormindo porque o pastor Tiago começa numa gritaria que eu não presto atenção em nada. Não, dormiu porque é sempre colocando a culpa do lado de lá. Sai da janela no nome de Jesus. Pare de transferir a responsabilidade. A mensagem está sendo pregada, uma mensagem bíblica, uma mensagem da palavra de Deus. Se você não tomar atitude na sua vida, se você não desenvolver ações na sua vida, pode ser o Tiago, pode ser o Paulo, pode ser o Luciano Subirá, pode ser Sila Malafaia, pode ser quem for, se você não tomar decisão de mudança, não vai acontecer nada na sua vida. A Bíblia funciona naquilo que eu pratico, a Bíblia funciona para mim naquilo que eu exerço. Você quer ter uma vida abençoada? Começa a viver o que está escrito na Bíblia. Vamos dar uma melhorada, irmão, nesse negócio? A Bíblia diz então que ele caiu durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Ele caiu lá do terceiro andar, caiu lá embaixo. Eu imagino os irmãos já, né, os obreiros, né, rapidão, desce a escada, chega lá embaixo, pega o Eutico, está morto. Está morto, continua o culto, já morreu, vou ligar para a funerária, já era. Quem olha para Eutico diz que ele está morto. Quem levanta Eutico, porque a Bíblia diz que ele foi levantado morto. Quem olha para Eutico e fala, não prestou atenção no culto, né, sem vergonha, ficou sentado na janela, né, agora caiu e agora está morto. O resultado de sentar na janela e dormir é morrer.
Talvez tenha alguém que olha para a sua vida do jeito que você está vivendo hoje, está olhando e está dizendo, está afirmando, está morto. Talvez tenha alguém olhando para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para os seus negócios, está dizendo, já morreu. E pior do que isso, pior do que alguém dizer, é que o próprio Eutico não sabia se estava vivo ou morto, estava inconsciente. A Bíblia não diz se Paulo ressuscitou ele ou se ele estava vivo e inconsciente. Mas quem olhou para ele disse, está morto. Talvez tenha alguém olhando para a sua vida espiritual e está dizendo, já morreu. Ou você mesmo está tomando as próprias conclusões e dizendo, para mim, já era que eu já morri. Ah, pastor, eu ia no culto, mas eu já morri. Pastor, eu ouvi a pregação da palavra, mas eu estou morto. Caí lá de cima. E quantas pessoas caem no meio de nós? Eu estou falando agora de gente que conhece o Evangelho, que vive diante de uma pregação, de uma exposição bíblica. Pessoas que conhecem a palavra de Deus e ao longo da caminhada talvez sofreram quedas no meio do caminho. Talvez foram derrubados pelo sono, pela preguiça, foram derrubados pela indolência, pela falta de ação. E quem olha para a sua vida acha que está morto, e quem diz que está morto, está assumindo, está afirmando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez quem está olhando para o seu ministério, que um dia tinha grande possibilidade de crescer, está olhando para você hoje e está dizendo, ixi, morreu, já era. Mas eu acho interessantíssimo, irmão, o que está escrito no versículo 10. As evidências dizem que Eutico está morto. Os irmãos gritam lá de baixo, está morto. Mas Paulo, para a pregação, o camarada para o culto, irmãos, recesso no culto. O apóstolo Paulo desceu, a Bíblia diz, e Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Todo mundo que está em volta, diz que está morto, mas nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer, ainda tem vida aí. Quem olha para a sua vida, para a sua história, está dizendo, já era. Eu vim aqui debaixo da autoridade da palavra de Deus para dizer, ainda tem vida aí. Não está morto. Eu estou aqui para afirmar categoricamente, o seu ministério não está morto. Eu estou aqui para afirmar, a sua vida espiritual não está morta. O seu casamento não morreu. A sua família não morreu. Se você crê nisso que eu estou pregando, então glorifica o nome do Senhor, porque eu estou afirmando que aquilo que alguém disse que está morto, eu venho pela palavra de Deus dizer, ainda está vivo, ainda há esperança para a sua vida. Pastor, por que você afirma isso com tanta categoria, com tanta firmeza? Porque a mesma afirmação foi dita sobre Jesus. A Bíblia diz que Jesus faleceu, morreu, entregou a sua vida na sexta-feira. Sexta-feira Jesus morreu, ao fim da tarde. Tiraram o seu corpo, está morto. Pegaram ele, está morto. Enrolaram no lençol, está morto. Colocaram dentro de um sepulcro, rolaram uma pedra e disseram, está morto, esse problema acabou. Herodes, já era, Jesus morreu. O sumo sacerdote, Anás e Caifás, está morto, já era. A Bíblia diz que no domingo de manhã, as mulheres, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé se levantam bem cedo. Mulheres de fé, se levantam bem cedo. E caminham em direção ao sepulcro de Jesus com a confirmação de que ele estava morto. Fizeram como Paulo fez, desceram, se inclinaram para ver se realmente estava morto. Saíram de casa, os discípulos, eu preguei isso no Montijo ontem e falei, não essa palavra, mas eu apliquei exatamente isso que eu estou dizendo. Os machão do Pedro, do João, do Tiago, estavam tudo escondido dentro de uma casa, estavam tudo trancado dentro de uma casa, mas a Bíblia diz que 3 mulheres acordaram cedo pela manhã e foram até o sepulcro para ver se ele realmente estava morto. E aí agora eu tenho que, eu sou homem, irmão, mas eu tenho que bater na nossa categoria aí, no nosso gênero. Os homão, os machão que gritam são os primeiros a desistir quando a coisa aperta. Eu estou falando sério. Já chega.
Quero saber de casamento mais nada. Quero saber de ministério mais não. É você mesmo, machão. Bonitão. Estou aqui falando com você. Arruma é quando o negócio aperta você, ó, por aqui. Se esconde. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que no tempo de Gideão os homens se esconderam dentro de cavernas. Mas agora eu estou vendo 3 mulheres, meu irmão, 3 mulheres. Bicho, 3 mulheres crente. 3 mulheres. Tem mulher crente aqui hoje? Estou dando uma moral, hein? 3 mulheres crente. A minha é a principal delas. 3 mulheres crentes se levanta pela manhã, porque apesar das notícias serem de morte, elas ainda tinham expectativa no coração. Meu irmão, cadê as mulheres que têm expectativa para declarar que o ministério está vivo, que a família está viva, que a vida espiritual está viva, que a sua casa ainda está viva? São mulheres de fé que se levantam para declarar isso sobre a sua própria vida. Essas mulheres se levantam e chegam lá. A notícia que a gente tem é que morreu. A informação que a gente tem é que morreu, mas a Bíblia diz que quando elas iam pelo caminho, o anjo do Senhor desceu, e quando o anjo do Senhor desceu, causou um terremoto. E elas perguntavam: quem vai abrir? Quem vai remover a pedra? São mulheres frágeis, quem vai remover a pedra? O anjo desce, causa um terremoto, rola a pedra para o lado. A Bíblia diz que quando ela chega, o anjo está sentado na pedra. Tranquilão. O anjão está lá de boa. Elas olham, a pedra está removida, cadê o corpo? Cadê Jesus? Cadê o corpo? Cadê Jesus? O anjo fala: minhas senhoras, por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Paulo vai dizer em uma das suas cartas que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que também nos glorificará no dia da redenção. O mesmo Espírito que foi lá no sepulcro de Jesus e levantou Jesus dentre os mortos, a informação era: está morto, mas o Espírito desceu, o anjo desceu e pegou Jesus e colocou em vida novamente, ressuscitou para sempre. É o Espírito que veio aqui nessa noite para declarar sobre a sua vida: você ainda está vivo, ainda tem vida sobre você, no nome de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que Paulo desceu. E aí, irmão, você que está vivo de verdade, que está pregando a palavra de verdade, está fazendo como eu, vivendo o evangelho de verdade. A gente normalmente tem a tendência a deixar o orgulho entrar no coração e falar: morreu? O problema é dele. Estou pregando a palavra, não vou parar porque alguém parou. Não vou não, deixa, se vira. Mas nós temos que ser como soldados que não voltam para casa. Se tiver um soldado ainda na batalha, ninguém volta para casa. A Bíblia diz que Paulo parou o culto e desceu. A gente precisa aprender a descer um pouquinho mais para ganhar uma vida. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo. Mas aí parece que eu estou falando só para mim, né? Não, viu? A gente precisa aprender a descer um pouco mais para ganhar uma vida. Paulo, mas está todo mundo no cenáculo, só caiu um. Só caiu um, mas ele importa tanto quanto os outros que estão vivos. Talvez o Espírito Santo te trouxe para esse culto nessa noite porque você está caído. Eu vim aqui para te dizer: você é tão importante quanto cada um dos outros que está de pé aqui nesse lugar. Além de descer, além de quebrar o orgulho, a Bíblia diz que Paulo se inclina, Paulo desce mais um pouquinho. Porque para ganhar um, irmão, a gente tem que aprender a se inclinar. Para ganhar um, a gente tem que aprender a se abaixar. E a Bíblia diz que Paulo abraçou. Você não vai morrer por falta de abraço aqui na ADVEC Lisboa. Parece que os irmãos não creram, não. Você não vai morrer por falta de abraço aqui na ADVEC Lisboa. Se tiver alguém morrendo com falta de abraço, é hoje que eu vou pedir para os obreiros ficar na porta, abraçando todo mundo. Ninguém sai sem um abraço daqui hoje. Estou brincando, viu? Não vou, né? Mas se quiser, tem abraço para você. A Bíblia diz que quando Paulo abraçou o Eutico, ele virou para todo mundo e falou assim: sossega, está vivo.
a alma está nele, relaxa todo mundo. Porque a gente só consegue perceber a vida em alguém quando a gente tem um contato pessoal. Você não consegue perceber vida em outra pessoa se você não tiver contato pessoal. Eu estou aqui para declarar: pessoas que viverão pregando a palavra, ministrando a palavra, mas aprendendo a descer para ganhar alguém, aprendendo a se inclinar para ganhar alguém, aprendendo a abraçar para ganhar o caído. Porque a gente não pode aceitar que o caído vai continuar caído, que o morto vai continuar morto. A gente não pode aceitar que o desviado vai continuar desviado. A gente não pode aceitar que o pecador vai continuar pecador. A mensagem do Evangelho é aquela que pega o morto e coloca de pé. É aquela que pega o caído e levanta. É aquela que pega o pecador e justifica ele para a salvação. Se você crê nessa palavra, se coloque de pé adorando o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Se é para Jesus, aplaude de verdade. E aí eu quero fazer uma oração nessa noite. Quero fazer uma oração. Se tem alguém que está caído, essa oração vai te alcançar nessa noite. Se tem alguém que está caído, eu quero orar por você. E quero aproveitar ainda mais e pedir aos irmãos da igreja, aos Paulos que tem aqui na igreja, não os Paulos de verdade, mas os Paulos no sentido espiritual que pregam a palavra. Você que está de pé, que está vivo, ó, está tudo em riba com Jeová. Fica atento aí do seu lado, se tem um eutico. Talvez a pessoa que está sentada do seu lado, seu marido, sua esposa, talvez seu amigo que você trouxe para o culto, é eutico, que está caído. Você não vai deixar ele sair daqui sem um abraço, vai? Vai não. Porque eu não acredito que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração para não ter nenhum eutico aqui. Certamente tem um eutico aqui no meio de nós. E se o eutico está do seu lado, você vai abraçar ele. Eu já estou vendo gente abraçando gente. E nós, como igreja de Cristo, vamos orar. E a vida que está em nós vai passar para quem está morto. A vida que está em nós vai passar para quem está caído. Podem dizer que está morto, podem dizer que acabou, podem dizer que não tem jeito, mas tem vida dentro de você. Eu posso pedir para baixar um pouquinho a luz aí, essa luz do meio aí para baixar? Os irmãos ficam mais à vontade, eu acho, viu? Mas é abraço de crente, viu? Em nome de Jesus. Homem com homem, mulher com mulher. Não brinca não. Se tem algum eutico nessa noite, é noite de Jesus te levantar. É noite do Espírito te trazer vida. Isso aí, pode sair do lugar. Se tem alguém que você sabe que está no culto, que é eutico, abraça. Mas nenhum eutico vai sair daqui nessa noite sem um abraço de um Paulo. Para cada eutico caído, tem um Paulo de pé para levantar. Aleluia. E eu quero orar junto com você. A igreja fica em oração. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra que é poderosíssima. A Tua palavra é luz, a Tua palavra é lâmpada. E Senhor, no meio de nós existem alguns irmãos que estão acreditando estarem mortos, eles acham que já morreram, ou até estão sendo afirmados por outros que morreram, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração para alcançar cada eutico que se encontra presente nessa noite, cada eutico, Senhor, que saiu de casa, que venceu as adversidades e está no culto, porque eutico também estava no culto, Senhor, mas estão caídos, estão cabisbaixos, estão desanimados. É no nome de Jesus que eu declaro sobre a sua vida: você vai ficar de pé, você vai se levantar, você vai gerar testemunho, você vai gerar consolação para esta igreja, no nome de Jesus. Senhor Jesus, levanta, desperta, aviva, Senhor, aqueles que estão mortos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre a sua história, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Como eu sei que a gente é meio despercebido, eu quero saber se tem alguém que precisa de um abraço aí. Tem alguém que precisa de um abraço? Ou não? Está todo mundo vivo? Todo mundo de pé? Preguei na igreja errada? Já recebeu? Se tem alguém que precisa de um abraço, um irmão vai te abraçar aí agora. Nem que eu tenha que descer daqui, eu vou aí te abraçar no nome de Jesus. Isso aí, tem gente abraçando gente.
O Espírito Santo de Deus coloca vida dentro de você nessa noite. A Bíblia diz que quando Eutico foi levantado, todo mundo voltou para onde? Para o culto. Partiram o pão, celebraram a ceia, e depois Eutico foi embora consolando todo mundo. Você vai se levantar e vai voltar para o lugar de onde não deveria ter saído, a presença de Deus, e vai gerar consolação por onde quer que você passar. Eu quero fazer uma segunda oração. Se tem alguém no meio de nós que nunca entregou a vida a Cristo, ou então você já foi do culto, já foi da janela, já dormiu e já caiu, está afastado de Jesus, está longe dos caminhos do Senhor. Dizem por aí que você já morreu espiritualmente. Se tem alguém que deseja entregar sua vida a Cristo nessa noite, eu quero te conhecer, eu quero orar por você, eu quero te dar um abraço. Vem aqui na frente. Isso aí, varão. Glória a Jesus. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que precisa entregar a vida para Jesus nessa noite? Jesus marcou esse encontro com você aqui hoje. Você não veio porque era eu que ia pregar, não. Você veio porque o Espírito Santo marcou encontro com a sua vida. E o encontro do Espírito Santo é para te colocar de pé, no nome de Jesus. Se tem uma segunda pessoa para Cristo, levanta aí a sua mão, eu quero te conhecer. Pode vir, pode ser uma irmã. Se for uma irmã, minha esposa vai te abraçar, venha. Eu quero conhecer se tem uma segunda pessoa para Cristo nessa noite. Se tiver, levanta a sua mão aí, eu quero orar por você. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Não tem? Pastor Paulo, faz essa oração aqui que eu vou descer para abraçar esse irmão aqui no nome de Jesus. A igreja, estenda as mãos para cá, vamos orar para receber o nosso irmão em Cristo. Graças a Deus, estenda as mãos para cá. Te louvamos, Senhor, pela vida desse jovem que está entregando a vida a Ti, reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Nós declaramos um tempo de vitória, um tempo de paz, uma nova vida. Que o Teu nome seja glorificado através da vida desse nosso irmão agora, Senhor, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus te abençoe. Graças a Deus. Nós queremos lhe dar um presente aqui da nossa igreja, anotar o seu nome, orar por você, tá bem? Só acompanhar aqui, viu? Nós vamos lhe presentear hoje aqui com uma prenda especial, amém? Muito bem, você está abençoado, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Vira para o seu vizinho e fala: não durma no culto. Não dorme no culto.